Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu, sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei. Que tens? Respondeu ela. A mulher me disse: dá teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo reouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Querido Deus e Pai, no nome de Jesus, dá graça a mim, dá graça à igreja. Me ajude, ó Deus, na ministração da Tua palavra. Em nome do Senhor. Amém. A palavra do Senhor, ou melhor, Deus diz em Sua palavra, que Ele vela sobre ela para a cumprir. E eu creio que esse texto a gente vai observar essa verdade na íntegra. Uma situação difícil, se não impossível. E o Deus que traz à existência as coisas que não existem age de uma maneira extraordinária. Essa mensagem está dentro do tema, o Deus de toda provisão. O rei da Síria, Ben-Hadad, subiu contra Samaria. Ele a sitiou, o cerco foi longo, e por causa disso veio grande fome sobre esta cidade, que era a capital do reino do norte, Israel. A capital do reino do sul era Jerusalém, depois da divisão que ocorreu sobre o governo de Roboão, depois da morte de Salomão. A nação permaneceu unida sobre os 3 governos, Saul, Davi e Salomão. Mas com a morte de Salomão, houve uma divisão e passou a ter reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, capital do reino do sul, Jerusalém. E depois foi comprado o Monte de Semer e transformado, então, a capital reino do norte, Samaria. Essa fome, ela foi tão grande que começaram a vender a cabeça de um animal imundo segundo a lei, um jumento, por uma fortuna, 80 ciclos de prata. E um pouco de esterco de pomba, ou pombas, 5 ciclos de prata. Esterco de pombas era, vamos dizer, era ração para animais. Começou uma exploração, e esses valores, devido à fome, eram valores absurdos. E o pior, coisas que não podemos imaginar, também começaram a acontecer. Mães comerem seus próprios filhos para não morrer de fome. E então, de repente, aqui, 2 mães procuram o rei para decidir uma questão, porque elas tinham combinado que um dia uma ia cozer o filho
para que pudessem comer e não morrer de fome. Outro dia, a outra faria a mesma coisa. Mas a outra não cumpriu, então, como o rei era também um juiz, elas vão até o rei para resolver a questão. Ela pede socorro ao rei. Socorro, rei. E o rei, então, acode-me, rei, meu senhor, ela diz. O rei, então, responde, se o senhor não acode, de onde eu poderei, eu te acudirei? Da eira ou do lagar? Então, o senhor não está fazendo nada por você, quem sou eu para fazer alguma coisa? Esta é a tradução do pastor Gonçalves. O que eu posso fazer? O senhor não está fazendo nada por você. Mas o rei perguntou, qual o problema? O que tens? Ela então diz, o problema. A mulher me disse, dá-me teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos, mas dizendo-lhe eu ao outro dia, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Quando o rei ouviu isso, ele ficou tão indignado, mas ele não ficou indignado com as mulheres. Aquilo bateu de uma maneira estranha e profundamente terrível no seu coração. E ele então rasgou as suas vestes. E ele ficou então andando com cinzas sobre si, pano de saco, sobre a pele. Tamanha foi sua indignação. A que ponto Israel tinha chegado? A que ponto o povo, a fome estava levando este povo? Mas no versículo 31 ele diz algo. Ele diz assim, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Na sua revolta, ele acha um culpado. Ele sai do seu palácio. Ele queria fazer com Eliseu, matá-lo tão bem matado, como aconteceu com o filho de uma dessas israelitas. E ele, na sua indignação, ele traz uma maldição, ou pelo menos uma palavra pesada, dizendo, Deus faça o que quiser comigo. Não importa que Deus faça comigo, mas hoje eu acabo com este profeta. Hoje a cabeça do profeta não vai ficar sobre os seus ombros. Tamanha indignação do rei. E a pergunta que eu gosto de fazer, por que o rei lançou a culpa sobre Eliseu por esta situação, a ponto de jurar matá-lo, sem se importar com o que o Deus pudesse fazer com ele? Quando a causa da aflição de Israel era sua própria apostasia, como a causa da ruína de Israel eram seus pecados, a idolatria, e não o profeta. Qual a razão de tamanha indignação? E eu penso, irmãos, que só existe uma resposta, pelo menos a mais coerente. Eliseu era um profeta afamado. Eliseu tinha feito muitas coisas a favor de Israel, sozinho. Você vê no capítulo 6 ainda a ação dele na guerra contra os sírios, quando foi enviado um exército para prendê-lo, e foi ele quem prendeu o exército sem uma arma.
apenas orando e pedindo a Deus que os cegasse, os conduziu o exército à capital, Samaria, e o rei, na época, falou, queria matar, disse, não mate o exército, alimente o inimigo e devolva. Mate que você conquistar com a tua espada, na guerra, etc. Fizeram esse prisioneiro. Você vê que Eliseu fez flutuar um machado. Eliseu curou, através da palavra dele, Naamã foi curado de lepra. Quer dizer, os feitos de Eliseu são extraordinários. Esperava muito de Eliseu. Então, eu imagino que ele olha para o profeta Eliseu. Ele acha que Eliseu poderia fazer alguma coisa por eles. Ele acredita que o Eliseu poderia, de certa forma, intervir naquela situação. Ele poderia orar e fazer com que aquele exército fosse removido. Ele poderia clamar a Deus que todo aquele aperto causado pelo cerco do exército da Síria, enfim, ele poderia intervir perante o Senhor e eles se verem livres daquele problema. Porque Eliseu não era um profeta qualquer. Os feitos na vida de Eliseu eram muito grandes. Entre um deles, transformar águas de uma cidade que era imprópria para o consumo humano, colocar sal num prato, jogar na água e Deus operar o milagre, porque não foi o sal em si, foi Deus. Ele é hospedado na casa de uma viúva de posses, mas já era de certa idade, não tinham filhos. E ele perguntou a Geazi, o que fazer por esta mulher? Aí o seu discípulo disse, ela não tem filhos. E Eliseu profetizou na vida dela que 1 ano depois ela daria à luz um filho. E ela disse, não, meu Senhor, não engane, não tente me agradar, não tente retribuir o que eu tenho feito por você. Mas aconteceu o fato. Aproximadamente 1 ano. Ela dá à luz o menino. O menino morreu depois de insolação, foi estar com o pai no campo, e tomou muito sol, e veio a falecer. Ela pega o seu filho, leva e coloca na cama do profeta. E o profeta disse para o seu discípulo, vai lá, leva meu cajado e coloca sobre o menino. Ela disse, não, profeta, eu não sairei daqui se você não for. E ele vai ao local do menino estava, que era o quarto que ele morava. Eu só sei que ele roda em volta, sobe em cima do menino, ora, enfim. O menino é ressuscitado. Ela devolve, e ele então devolve o filho a esta mãe aflita. Era um homem extraordinário. Então o rei fica revoltado. Por que ele não faz nada? Ele é um traidor. Ele poderia mudar esta situação. Esta, penso eu, é a razão. Porque ele fica tão revoltado e quer arrancar a cabeça de Eliseu. Aliás, ele jura que daquele dia, hoje, naquele dia mesmo, Eliseu ficaria sem cabeça. Ele fica revoltado. Mas aí, a gente vai adiante, a gente percebe que aqui está um dos grandes erros de todos os tempos. Dos dias atuais. E de qualquer situação. O profeta, de fato, era um grande homem usado por Deus. Mas ele não podia agir independente de Deus. Ele não tinha poder para abençoar ninguém, ou quem quer que seja, se Deus não pudesse abençoar.
Diga ao seu vizinho: se Deus não puder te abençoar, ninguém mais pode. Homem algum pode. A gente acaba esquecendo que Deus olha para o coração, que Deus olha para a nossa vida, que Deus não vai agir apenas por necessidades sempre. Ele pode fazer. A sua misericórdia ele pode fazer, mas não vai fazer sempre. E é um grande erro nos dias atuais, porque pessoas estão muitas vezes buscando no homem solução para os seus problemas, uma intervenção divina a favor da pessoa. Ele quer, muitas vezes, pessoas na igreja passam por luta, por dificuldades, e elas acabam culpando em alguns momentos os líderes, o pastor, ou os pastores, ou outros líderes. Por que ele não ora? Por que ele não faz um culto de libertação, culto de cura divina, o culto disso, o culto daquilo outro? E apesar de eu não menosprezar quem o faz, não vou fazer o que não agrada a Deus. Que a Bíblia não fala culto de cura divina. A Bíblia fala de pregar o evangelho. Com ele também vem a cura divina. Em alguns momentos você pode orar para você ser curado. A Bíblia não fala. Tem que ter um dia. O dia é o dia de Deus. A cura vai brotar sem detença. Se você olhar para Isaías 59, onde fala do jejum que agrada a Deus. Isaías 59. Deixa eu conferir aqui, irmão, para te dar a informação errada. Que anda muito próximo, 58, 59, 58, né? Obrigado, Alex. 58, corrigindo, Isaías 58. Você veja que o povo fazia jejum. O povo tinha uma vida religiosa que no exterior era maravilhosa. Mas a coisa não estava funcionando. A coisa não andava direito. Então, diz aqui, clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Falando Deus através do profeta falar com o povo. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Nada muda. Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Deus não atenta para sacrifícios exteriores. Deus não opera pelos sacrifícios humanos. Porque nenhum de nós merece as bênçãos de Deus. Deus não opera porque o homem tem uma grande unção, sabendo que é importante um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eles queriam atrair a Deus, pois na observância da lei, pela observância da lei, eles estavam fazendo coisa boa, afligindo a alma, jejuando, mas reclamavam porque Deus não respondia, agia. Deus não estava fazendo nada. E Deus então vai responder, dizendo, por que jejuamos nós e tal? E para não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Deus responde, eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. E Deus vai dizendo que esse tipo de jejum para a contenda não vai mudar absolutamente nada. Deus então fala do jejum que agrada a Ele. Versículo 6.
Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu ou cubras, e não te esconda do teu semelhante? Olha a promessa. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Glória a Deus. Tem mais, mas até aqui. Glórias ao Senhor. Nós vemos, portanto, um povo que religiosamente era perfeito. Fariseus eram perfeitos, segundo a lei. Mas não era isso, ou não é isso que agrada a Deus. Não sou eu que mudo uma situação. Eu repito a frase que diz: ninguém pode abençoar. O profeta não tinha poder para abençoar ninguém. E ninguém tem poder para abençoar ninguém, se Deus não puder abençoar. Se Deus não puder abençoar, ninguém mais pode. Se Deus não puder operar, ninguém mais pode. Pode até acontecer falsas bênçãos. Ou bênçãos que aparentemente parecem ser, mas no final não vai dar em nada. Ele achava que Eliseu, como israelita, como um profeta afamado, que tinha feito muitas coisas, por que estava de braços cruzados? Por que deixou ou não fez nada a ponto de uma mãe matar, cozer o próprio filho? É como você, às vezes, saber de alguém que tem poder para mudar uma situação, tem condições de mudar, é algo real, tem todas as condições, te conhece, ou é parente, e sabe que está numa situação difícil, e de repente, até de saúde de um filho, ele tem condições de bancar um exame que talvez você não tenha condições, ele tem condições de te ajudar, ele tem todas as condições e o direito e o dever para isso, talvez por laços parentescos, mas ele não faz nada, o seu filho morre. Para onde se vai direcionar a sua revolta? Falando de gente que tem condições, é chegado. Para onde vai direcionar a sua revolta? É isso que passa no coração dele. Quando ele ouve aquilo, ele fica indignado, desculpado é Eliseu. Só que ele até entendia. Ele não era bobo. Ele sabia, né? Vamos ver mais à frente quais eram os problemas que estavam acontecendo. Porém, antes de chegar lá, a causa da aflição de Israel era a sua própria apostasia, a idolatria, seus pecados e o agente ativo que trouxeram aqueles inimigos que cercaram a cidade, o que cercavam a cidade, era o próprio Deus. Foi Deus que provocou ou permitiu aquela situação. Por causa dos pecados de Israel. Por causa das suas iniquidades. Deus permitiu aquela situação. Ele está tirando sua fúria para
este lugar. Ele reconhece, só que ele não admite. Olha só o versículo 32 e 33 que diz: estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Ele reconhece que o mal que está acontecendo vem de Deus no sentido de Deus permitir aquele ser. E isso mesmamente diz: que esperaria eu do Senhor? Aí ele odeia mais o profeta, porque o profeta servia a este Senhor que já usou muitas vezes. Ele reconhece que o mal que está sobre Samaria é uma permissão de Deus por causa dos seus pecados de idolatria. Só que ele prefere culpar outros a se arrependerem. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Preferimos culpar outros, preferimos achar um bode expiatório, preferimos, porque nós sempre temos uma visão muito boa de nós mesmos, mas ruim sobre outras pessoas. Só que a visão que temos muito boa sobre nós mesmos, e nós somos bem condolentes com a gente mesmo, com a gente, né? Com nós próprios, somos bem condolentes, mas a nossa visão é errada. Muitas vezes somos piores do que achamos que somos. Muitas vezes somos mais pecadores do que achamos que somos. Ele reconhece que o mal vem do Senhor, ou seja, a permissão do exército cercar Samaria, mas prefere culpar a outros a se arrepender. Prefere olhar para outras causas, a mudar a atitude, a dobrar os joelhos, a pedir perdão a Deus. Não. Ele acha que eliminando o profeta vai mudar a situação. Há pessoas que acham que mudando de igreja vai mudar a situação. Mudando de país vai mudar a situação. Mudando de emprego vai mudar a situação. Hoje nem precisa esperar para mudar de emprego, deixa que eles mandam mesmo em alguns casos. Mas prefere, às vezes, excluir algumas coisas da sua vida. Prefere excluir seu líder da sua vida. Prefere excluir a sua igreja da sua vida. Enfim, você pode colocar o que você quiser a consultar o coração. A olhar, porque se a nossa vida está toda enrolada, um emaranhado, eu não estou falando lutas e tribulações, porque nós podemos estar atravessando por fases adversas, por lutas e tribulações, sem que isso seja o fruto de erros, mas isso nós temos paz no coração. Porque a Bíblia diz: se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Você pode estar vivendo no inferno em torno de você, mas se o seu coração estiver em paz, você tem confiança. Aí é outra situação. Eu uso sempre Jó, que diz: quem me acusa de pecado, eu não sou pecador. E ele tinha razão. Da forma que se imaginava, não. Mas quando as coisas só dão erradas, há um emaranhado, as situações adversas continuam, nada muda, a coisa só vai à bancarrota. Qual é a solução? Não é eliminar o profeta, não é eliminar o pastor que Deus colocou sobre a sua vida, não é eliminar o seu líder, não é eliminar a obra que você talvez faça na casa de Deus, não é se excluir achando que isso vai mudar. Não, a solução, falar: Deus, Tu és um Deus perfeito e bom. Então, se alguma coisa está tudo errado, minha vida só anda para trás, não é a igreja,
Não é o Senhor, sou eu. E a tua palavra perfeita sondas os corações. Deus mostra meus erros. Alguns precisam nem Deus mostrar. Alguns não são nem necessário uma inspiração do Espírito Santo. Estão tão claros. É só olhar para eles. A gente quer eliminar possíveis causas. Igreja sem poder. Pastor frio. Não tem oração forte. Não tem isso. E a gente começa a orar, olhar para essas coisas e vamos expulsando, achando que vai trazer solução. E não traz solução. Não muda a solução. Não muda a circunstância. A solução vem quando nos curvamos perante o Senhor. Quando pedimos, Espírito Santo, mostra o que está errado na minha vida. Espírito Santo, se nós realmente não sabemos o que está errado, mostra, Senhor. E humildemente reconhecer e mudar. Porque esse é o jejum que agrada a Deus. Aí a gente começa a buscar jejum de fato. A gente começa a entrar em programas. Faça isso, faça aquilo outro, né? O famoso programa do emagrecimento. E oferece uma série de coisas mirabolantes. E a única coisa que funciona, sabe o que é? Corrigir a boca, corrigir a alimentação, reeducação alimentar e fazer algum tipo de exercício. É o que funciona de forma saudável. É isso que muda. É isso que tem que ser na nossa vida. Porque Deus disse, eu não gosto desse jejum. Não adianta eu ir para a igreja lá que determina a cura em tantos dias, o milagre depois de uma corrente ou depois de algumas coisas, de alguns objetos que tem poder para mudar a situação. Deus não se vende por essas coisas. Ah, pastor, mas tem gente que funciona. Ok, conversa sobre o evangelho com essa pessoa. Não entendem nada, não são salvas. Porque não tem entendimento bíblico. Não é isso. Deus diz, corrige o coração. Acerta a situação. E a tua cura brotará sem detença. Tua bênção vai te alcançar. Porque Deus é um Deus bom. É um Deus maravilhoso. E não é à toa que Ele, às vezes, emite alguns juízos. Portanto, mesmo que o profeta quisesse, ele não poderia fazer, porque nenhum de nós é levantado para fazer o que quer, mas o que Deus tem determinado. Mas Deus vem e traz uma profecia, uma segunda profecia. Ele promete algo impossível de acontecer, humanamente falando. Ele ia mudar, mas por que ele ia mudar? Eu respondo no final. Pelo menos naquele momento ele ia fazer alguma coisa. Deus fala assim com o profeta. O profeta diz assim, ó, capítulo 7. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, está falando para o rei. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão a cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Deus promete algo impossível. A gente entende mal a incredulidade do capitão, para entender melhor hoje. Ele foi incrédulo, foi soberbo. A gente não entende mal o que ele disse ali, que vai entender melhor hoje. Glória a Deus. Deus então, para mostrar que não está limitado ao homem, que ele é Deus, e ele pode agir, ele dá essa profecia. O povo de Samaria seria aliviado de seu desespero. O cerco prolongado logo terminaria. Suprimentos alimentares em breve retornariam.
e os preços cairiam drasticamente. O comércio voltaria a funcionar à porta da cidade. É uma profecia incrível. Então o capitão, ele olha no versículo 2 e ele diz, o capitão diz, ainda que o Senhor fizer janela no céu, poder suceder isso? Porque o profeta profetizara da seguinte forma, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 cevadas por um ciclo, à porta de Samaria. Ele disse, ainda que o Senhor fizesse a janela nos céus, poderia suceder isso? O que está acontecendo? A cabeça de jumento estava se vendendo por 80 ciclos. Esterco de pombos estava se vendendo por 5 ciclos. Uma verdadeira fortuna. O profeta diz que amanhã, presta atenção no que o profeta está falando, vai se vender comida de verdade, boa. Ele diz, vou repetir para você entender, ele diz, dá-se um alqueire de flor de farinha, alimentação básica do povo, fazia bolos com mel, azeite, enfim, coisa maravilhosa, por um ciclo, uma bagatela, os preços despencariam após Samaria. Você sabe a lei da oferta e da procura. Ninguém precisa ser economista, ter estudado economia para entender a lei da oferta e da procura. Todos sabemos, não é? Quando a oferta é muito grande, o preço cai. Quando a oferta é pouca, o preço sobe. É muito simples isso. É isso que aconteceu com o capitão. Ele fala, ainda que Deus faça isso, ou seja, ele está dizendo outras palavras, tem que haver tanto alimento, tem que haver tanta provisão de viveres, para o preço cair drasticamente. Tem que haver demais, tem que haver uma abundância. E ainda que Deus abra a janela dos céus, a linguagem da janela dos céus é derramar abundante chuva. Isso seria possível? Ainda que Deus abra a janela dos céus, haveria tanto alimento amanhã para o preço cair para um real. Fugiu o nome do ciclo aqui. É isso que ele fica espantado. É incredulidade. Mas será que haverá tantos viveres assim? Então ele não crê. O profeta diz, sim, vai acontecer, mas você verá com os teus olhos, porém disso não comerá. Deus pode, irmãos, de uma situação de escassez, de uma situação de miséria, de uma situação de mudanças, de uma situação que é desesperadora, Deus pode abrir portas que você nem imagina. Talvez você esteja pedindo a Deus, no seu desespero, uma portinha desse tamanho. Mas Deus pode te colocar numa porta, fazê-lo entrar por ela, a qual você nunca poderia imaginar. Deus pode tirar da ruína do dia para a noite. Deus pode mudar a sua situação num piscar de olhos. Deus é o Deus do impossível. Eu ouço um glória a Deus o melhor? Deus pode. Eu não posso limitar a Deus. Eu não posso achar que a minha situação, Deus não pode fazer nada. Haverá tanto alimento assim que amanhã vai ser vendido um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Seria como, cara? Você comprar aí 5 quilos de arroz, 50 centavos, sei lá. 10 quilos. Haverá tanto assim? Irmãos, essa é a incredulidade dele. Ele diz, nem que Deus abra a janela dos céus.
Quantas vezes nós achamos, Deus pode fazer isso, mas Deus não pode fazer aquilo? E nós esquecemos que para Deus criar tudo que existe, bastou apenas a sua palavra. Por quê? Ele criou a matéria, deu ordem, tudo existiu. O homem é um gênio, dentro dos seus limites que Deus estabeleceu, estuda, cresce, enfim, se torna sábio, cientista, mas ele precisa de uma matéria para fazer suas pesquisas, criar seus inventos, etc. Deus criou tudo do nada. Diga ao seu vizinho, Deus criou tudo do nada. Glória a Deus. Ele primeiro foi preparando tudo. Finalmente, começa a adornar a terra. Criou tudo do nada. Tudo do nada, irmão. Tua situação pode ser muito difícil, mas ela não é nada para Deus. E Ele pode, do dia para a noite, fazer você entrar numa superabundância. Ele pode mudar a situação. A gente precisa confiar e entender e buscar e servir de forma que Deus seja louvado. A palavra do Senhor diz que não é impossível nas suas promessas. Gabriel disse, o anjo Gabriel para Maria, quando foi anunciar o nascimento de Jesus Cristo. Jesus disse para Marta, antes de ressuscitar Lázaro, se creres, verás a glória. Deus fala a Jeremias, no início já do seu chamado, capítulo 1, 12. Ele dá uma visão e diz, que vê, Jeremias? Ele diz, vejo isso, isso e isso. Ele diz, viste bem, porque eu velo por minha palavra para a cumprir. Deus disse, amanhã haverá tanto alimento, tantos viveres, que o preço vai cair a famoso preço de banana. O profeta não duvidou. O capitão duvidou. Agora, como Deus faria isso? Da noite para o dia. Deus tem os seus meios. Deus sabe como afugentar o inimigo da nossa porta. O que Deus faz? Ele já tinha os seus planos. Ele já tinha tudo preparado. Deus já tem tudo preparado para o que você precisa. O que você precisa é confiar em Deus. O que você precisa é se firmar com esse Deus de toda provisão. Ele conhece o teu futuro. Você precisa confiar nele, entregar seu futuro na mão de Deus. Porque Deus não desampara os seus escolhidos. Ele sabe o que eu preciso para amanhã, se houver novos desafios na minha vida. Ele sabe o que você precisa para o teu futuro, se houver novos desafios na sua vida. Ele sabe o que é necessário para um prédio desse funcionar. Ele é o dono de ouro e da prata. Ele não está aí perdido. Ele é o Senhor, Ele tem sustentado a criação, muito mais a nossa vida. Ele sabe tudo. Ele já sabia o que fazer. Ele ia tirar do inimigo. Ele olha, está vendo o exército sírio, e lá no acampamento dele, no arraial, tem comida demais. Deus então faz um som de um grande exército que vem invadindo o arraial dos sírios. O comandante lá, o capitão, sei lá, do sírio, disse, olha, o rei de Israel alugou o exército contra a gente, um grande exército. Porque o som era de um exército grande e poderoso. Os sírios, para não perder a vida, fugiram. Correram desesperados. Porque o som que Deus fez parecia algo terrível. Então você pode ler alguma coisa aqui? A gente, vamos ler
para que você... Versículo 6, diz assim, ó. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios ruído de carros e de cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua vida. Eles tinham fugido. 4 leprosos saíram da cidade, mortos de fome. Disseram: a gente morrer, aqui a gente vai morrer. Se a gente for lá para o arraial e deixar viver, a gente vive. Se não deixar, hoje nós vamos morrer. Então vamos para lá. Pelo menos morrer de barriga cheia. E eles foram lá e não havia ninguém. Por esta razão, que o Senhor fez um ruído e botou os sírios para correr. Você pensa que Deus precisa de mim, de você? Diga ao seu vizinho assim, ó: Deus não precisa de você nem de mim para nada. Ai, que fraqueza, tem gente que acha que Deus precisa. Fala com fé, diga: Deus não precisa de você nem de mim para nada. Não precisa, irmão. Não precisa. Às vezes você acha que é você que tem que alcançar sua vitória, sua bênção. Não. Estou dizendo que com isso não vamos orar, não vamos servir. Estou dizendo, independente do que eu possa fazer, eu devo fazer porque Deus disse que eu devo orar, devo buscar, devo confiar. Ele não depende de nós. Ele sozinho botou um exército para correr, só criando um barulho. E os leprosos foram e comeram e beberam, e esconderam, e pegaram joias. Aí deram em conta em si, dizendo: olha, vamos lá, esse dia é um dia de festa, de boas novas, se a gente não avisar, certamente vão descobrir, se não avisar lá o rei de Israel, ele vai nos matar, porque seremos tidos como culpados por não ter avisado nada. E eles foram e avisaram. O rei de Israel, desconfiado, sim, é a estratégia. Eles estão escondidos. Para a gente sair, se alguém está morto de fome mesmo, a gente está comendo tudo. Até os cavalos, tinha só 4 cavalos lá. Ainda diz: pega o cavalo que resta, e era 4. E então 4 soldados do exército de Israel, que ainda existiam, saíram da cidade montados em cavalos, chegaram e viram que realmente o arraial estava abandonado, e era roupa, armas, tudo largado pelo caminho, porque foi um barulho de um terror tão grande que eles literalmente vazaram, tipo aquele desenho do Bibi. Alguém já viu Bibi? Já, né? Eu, pelo menos, assisti. Então, nós assistimos o Bibi. E aí, irmãos, deu-se a notícia. E a palavra de Deus se cumpriu. No versículo 16 diz assim, ó: então saiu o povo e saqueou o arraial dos Sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Dera o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descera a ele. Assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei. Amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizer janela no céu, poderia suceder isso, segundo essa palavra? Dissera o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disto não comerás. Assim sucedeu, que o povo atropelou na porta e ele morreu. Ele quis organizar a fila e se deu mal. A galera passou por cima.
Deus cumpriu a sua palavra. Deus pode mudar sua situação, ou qualquer situação, amanhã, ou hoje mesmo. Ele é Deus. Ele é Deus. Não limite Deus. Não traga Deus para o seu quadrado. Não traga Deus para uma caixinha de fósforo. Não ponha Deus dentro deste planeta inserido, porque Deus não está nele, Deus está no entorno. Ele é o Senhor. Ele sabe como fazer, ele não faz absurdos, ele faz coisas coerentes, ele sabe como fazer. Ele criou todas as coisas. Quando Moisés disse, Senhor, Deus prometeu dar comida para o povo que estava doido por carne. E Moisés foi chorar aos pés do Senhor, e o Senhor disse, Moisés, eu vou dar comida para esse povo, e não vai ser um dia ou dois, não, vai ser 30 dias, um mês. Moisés falou, que é isso, Senhor? Que é isso? Conta esse povo. Olha, a da família eu, mínimo, tem 12 pessoas. Pai, mãe, alguns com concubinas, e um montão de filhos. Somando, Senhor, só sabe contar? É isso, Senhor. Deus olhou para Moisés. Moisés, por acaso a minha mão está encolhida? Eu deixei de ser Deus? Eu deixei de ter poder? Vou fazer. Deus já tinha lá, fez. Deus tinha codornizes, que foi o que ele usou. Já estava lá no mar, foi Deus que criou. Quando Pedro passou uma noite frutífera, uma pescaria inútil, pela manhã ele obedece a Jesus, eu vou pular para não me estender mais. Eu só sei que Jesus disse, Pedro, vai mais largo, vai mais perto, adentra mais a praia, sai da beirada. Tem crente que só vive na beirada da fé, nunca vai um pouco além, e lança a rede. E ele lançou. E a rede quase se rompeu. Porque os peixes obedeceram ao Criador. Ele é o Criador. Está lá os peixes dele. Ele deixa o ímpio e o não ímpio pescar. E até destruir muitas vezes. Mas é dele. As cordonizes, voltando a Moisés, estavam migrando, digamos, para o sul. Por exemplo, Deus mandou o vento contrário. E elas não conseguiram vencer a resistência do ar, do vento. E ficaram à altura que caiu esgotada no arraial, ou na altura que eles pegavam. Deus é Senhor, tudo pertence a Deus. Ele pode fazer o que Ele quiser. Pertence a Ele. Você é dele. Nós somos dele. E então, o milagre aconteceu. Não limite o Senhor. Não o traga, repito, para o seu quadrado. Não ache que a sua situação é impossível. Para você é. Qualquer coisa que fuja a nossa capacidade já entra no campo das impossibilidades de nossas vidas, humanamente falando. Mas Deus não é. Deus pode acertar a situação. Deus pode mudar. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos para que eu possa encerrar. Por que o Senhor realizou este grande milagre? Se o povo, em momento algum, demonstrou arrependimento, se o rei não demonstrou arrependimento, nada aparentemente havia mudado na conduta do povo, continuavam no pecado, na idolatria, na incredulidade. Por que Deus fez este milagre? Na realidade, irmãos, a resposta é muito simples. O milagre foi mais um chamado para Israel arrepender-se dos seus pecados, da sua conduta errada, servir ao Senhor. Muitos milagres são apenas um chamado. O problema é que muitos ficam só no milagre. Quando Deus curou 10 leprosos, era um chamado. Só um foi salvo. Foi mais um chamado para o povo se arrepender, ou seja, para ver a bondade, a misericórdia,
e o poder de Deus, e abandonar as coisas erradas e servir ao Senhor. Por isso, que é um erro ficar preso ao milagre. O milagre, muitas vezes, é um sinal para você se render, para a pessoa se render ao Deus vivo e verdadeiro. Na sua misericórdia, Deus fez. Na sua bondade, Deus socorreu o povo. Mas também era um chamado para que houvesse mudança. Infelizmente, eles não mudaram. Infelizmente, eles acabaram sendo levados para o cativeiro tempos depois. O chamado, nesse caso, foi inútil, não um milagre. O chamado, neste caso, que Israel não se arrependeu, Israel não mudou nada, acabou sendo destruído. Mas foi um chamado. Eis a razão. Por isso, não podemos ficar presos, achar que Deus está fazendo milagres, nossa vida está assim na mão de Deus. Não está. Deus está só mostrando que Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas está dizendo, muda, transforma, porque o que eu tenho para você vai muito além do que essas coisas. Elas e outras tantos mais. Elas e tantas outras coisas que não podemos imaginar. Portanto, meus irmãos, confie em Deus, o Deus de toda a providência, o Deus que não está com suas mãos encolhidas, é um Deus que pode fazer tudo ou muito mais do que quanto você pensa ou imagina, conforme a sua graça, o seu poder, não em nós, mas na sua soberania. Confie em Deus, Ele pode fazer algo extraordinário, até mesmo de hoje para amanhã. Entrega a sua vida ao Senhor, continua confiando, não seja como o capitão. É isso, tem que ter muita abundância para o preço cair dessa forma. E ele nem, será que se eu abrindo a janela dos céus vai acontecer isso? Ele está dizendo, nem Deus pode fazer isso. Só que Deus pode, irmãos. Tem gente que diz, nem Deus pode agir aqui. Deus pode. Confia nele e deixa que o mais Ele fará. Diz o salmista Davi, entrega teu caminho ao pastor, confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele fará. Em nome de Jesus. Não limite Deus. Se coloque de pé. Glórias ao Senhor.